Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Inicialmente gostaria de pedir novamente desculpas pelo equívoco que aconteceu ontem, de não ter acontecido, né? Na verdade, o fórum. Eu me confundi em relação à data e ao horário também. Desde já deixo claro para vocês que vocês não ficarão em prejuízo em relação à data, né? Vai ser reposta esse fórum no dia 22. E agora nós vamos dar continuidade então à nossa aula anterior. Na nossa primeira aula, nós enfatizamos a diferença da saúde coletiva e saúde pública. Iniciamos o histórico, né, de saúde no Brasil e agora nós vamos enfocar sobre a parte da reforma sanitária. O que foi isso? O que foi reforma sanitária brasileira? Foi um marco histórico para a saúde pública e esteve dentro do contexto do regime militar. É importante que vocês se atentem a esse contexto, porque a ideia de saúde naquela época, no início da década de 1970, era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Reforma sanitária foi uma expressão utilizada devido à necessidade de uma mudança em relação à saúde pública no país. Antes da existência do SUS, pessoal, e como já foi retratado na aula anterior, somente quem tinha direito à saúde eram as pessoas empregadas, que estavam trabalhando e os seus dependentes. Os empregados, aliás, os não empregados, e também dentro desse grupo que não tinha direito, os estrangeiros, eles ficavam revoltados pelo fato de somente os empregados e seus dependentes terem direito à saúde e eles não. O que aconteceu, então, nesse contexto? Com essa situação, profissionais da área da saúde se reuniram e desenvolveram teses sobre o que poderiam melhorar na saúde. Dessa forma, foi realizada a 8ª Conferência de Saúde em 1986. Percebam que a Constituição Federal é de 1988 e a Conferência de Saúde aconteceu em 1986. Então, nota-se que a conferência ela teve uma influência fortíssima para que houvesse as mudanças e adequações na Constituição de 1988. Dessa maneira, a gente considera que o primeiro marco histórico da reforma sanitária brasileira, em forma de lei, é a nossa Constituição Federal de 1988, no qual já institui o SUS. Figura importante também nesse processo, vale salientar, que foi o sanitarista Sérgio Arouca, que ajudou nessa mudança da saúde brasileira. O resultado de todo esse processo foi a instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo a todos o acesso universal da saúde de acordo com a lei. Então, vale enfatizar que a Conferência de Saúde em 1986 ela foi de extrema importância no quesito de quê? De garantir o direito de saúde a todos, sem distinção. Então, nós vamos agora abordar o que foi essa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Foi um dos principais momentos de luta pela universalização de saúde no país e contou com quem? Com a participação de acadêmicos, profissionais de saúde, a população em geral e sindicatos. Ocorreu entre 17 a 21 de março, ou seja, foram 5 dias de debate e foi um dos marcos mais importantes na definição do SUS, no qual se debateram lá 3 temas relevantes. Quais foram? A saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. A 8ª conferência foi a primeira que contou com a participação popular. Antes dela, pessoal, os debates se restringiam apenas à presença de políticos e de autoridades que estavam ligadas à saúde. Os temas, os temas eles foram divulgados
e postos em discussão através de pré-conferências estaduais e municipais. O relatório final apontou o consenso em relação à formação de um sistema único de saúde, separado da Previdência e coordenado em nível federal, por um único ministério, que hoje é o nosso Ministério da Saúde. Além disso, enfatizou também a questão da participação popular na formulação da política, planejamento, gestão e avaliação do sistema. Desculpa novamente, pessoal. Então, só para enfatizar, essa 8ª conferência ela foi também muito importante, um marco histórico nessa questão de ter a participação popular, porque até então as pessoas não tinham direito, principalmente em focar naquela história do regime militar que eu havia falado anteriormente. Então, as pessoas não tinham direito de manifestar suas opiniões, já que manifestam e fazem parte, já entram dentro do contexto da participação popular, que é super importante também, tá? Continuando essa questão histórica, devemos ressaltar a importância de quem? Dos artigos 196, que é o 196, ao 200. São os artigos dentro da Constituição Federal de 1988 que retratam o quê? A questão da saúde. Então, a saúde na Constituição Federal é tratada dentro de capítulos específicos. Então, a Constituição Federal vale ressaltar que os artigos importantes que retratam a saúde são o 196 até o 200. Nós vamos ter dentro da Constituição a definição de questões super importantes. Por exemplo, dentro dela, nós já temos a introdução das diretrizes do SUS. A Constituição já aponta diretrizes do SUS que vão ser aprofundadas, mais detalhadas, onde, dentro da lei orgânica, que é a de número 8080 de 1990. A Constituição também retrata o quê? As formas de financiamento do SUS, os recursos mínimos que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar na saúde. E também vai trazer questões importantes sobre a participação da iniciativa privada no SUS. No artigo, pessoal, 196, trata que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que a Constituição traz? Ela vem enfatizar que todos nós temos direito à saúde e este direito é promovido por quem? Pelo Estado, através de políticas públicas que vão buscar assegurar esse direito a todos nós. Diante desse conceito do direito à saúde na Constituição, nós temos implícito o quê? A questão do conceito ampliado de saúde, que é aquele que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não é simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Me recordo que retratei com vocês esse conceito de que saúde não quer dizer que seja o contrário de doença, mas de um completo bem-estar físico, mental e social. Então, aqui dentro da Constituição Federal, nós temos implícito esse conceito, uma vez que ela diz que o Estado deve prover, através das políticas públicas, a promoção, a proteção e a recuperação. Quando a gente fala, pessoal, de conceito ampliado de saúde, a gente pensa que saúde não é só a pessoa não ter nenhum tipo de doença. Ela precisa ter, por exemplo, boas condições de moradia, precisa ter um trabalho, ter alimentação
e tudo está implícito no conceito da Constituição Federal. É também dentro da Constituição, no artigo 197, que é dito que são de extrema relevância pública todas as ações do serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, o poder público deve promover saúde através de regulamentação, seja ela por leis, seja através de políticas públicas, que vão regulamentar isso tudo. Também é importante que o poder público fiscalize se essas leis estão sendo implementadas e se o poder público não puder proporcionar saúde aos indivíduos dentro de seus próprios recursos, dentro de seus próprios órgãos e instituições, então o poder público tem o poder de se reportar à iniciativa privada, a pessoas jurídicas, para promover isso. Ou seja, o poder público tem que dar um jeito, de qualquer forma, para conseguir promover a saúde de todas as formas. Então, aqui já começamos a entender que a iniciativa privada pode participar da saúde sim, mas vamos debater esses detalhes mais para frente, tá ok? E a Constituição Federal, no artigo 198, vamos lá, já vai começar a introduzir o que? As diretrizes do SUS. Eu quero que vocês já observem o seguinte, que a Constituição ela não traz princípios do SUS, mas as diretrizes. Os princípios, eles vão fazer parte e eles vão ser apresentados na Lei Orgânica de número 8080 de 1990. Então, o que o artigo 198 traz é que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. O que isso significa? Quando a gente fala em descentralização, pessoal, antes o sistema era totalmente o quê? Centralizador. Era centralizado na mão de quem? Na mão da União. Então, as decisões maiores, tudo que envolvia o SUS era centralizado aonde? Na União. Com a descentralização, o poder máximo da União foi transferido para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios. Dessa forma, o responsável pela União é o Ministério da Saúde, pelos estados e Distrito Federal são as secretarias estaduais de saúde e pelos municípios são as secretarias municipais de saúde. Também a Constituição traz sobre rede regionalizada e hierarquizada, que constitui o SUS, que significa que vai ser delimitada uma área e os serviços vão iniciar sempre da menor complexidade para a maior complexidade. A Constituição também vai falar de onde que vêm os recursos que financiam o SUS. Então, ela vai trazer que o Sistema Único de Saúde será financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social, recursos da União, recursos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, e também de outras fontes. Esses recursos, conjuntamente, financiam todas as ações do SUS no país. E quais são os recursos mínimos na saúde, pessoal?
Então, os recursos mínimos, esses aí apresentados, o que eles representam para nós, na verdade? A Constituição diz que tanto a União quanto os estados, Distrito Federal e os municípios, eles deverão aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos que são derivados da aplicação de percentuais. O que é isso? Não estou entendendo nada, professora. Esses percentuais, pessoal, são calculados através do quê? A partir das receitas anuais desses setores. Quer dizer o seguinte, a União, por exemplo, ela deve aplicar um valor que não seja menor que 15%. Vocês estão conseguindo ver, localizar ali do ladinho. 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Então, todos os impostos e a arrecadação que o Ministério da Saúde, por exemplo, que é o órgão que representa a União, que a União arrecada, de todos esses recursos, o Ministério deve aplicar pelo menos 15% da sua receita anual na saúde. Então, assim, tudo que é de contribuição que a União, que no caso a União seria o quê? A parte federativa, todos os estados, não é isso? União é isso. Os estados, cada estado, ele tem a sua contribuição de 12% em relação à saúde. Então, de tudo que o estado, por exemplo, Minas Gerais arrecadou, 12% dessa arrecadação de impostos vão ser para onde? Vão ser direcionados para a saúde do estado, tá? A mesma coisa acontece nos municípios, só que eu quero que vocês se atentem na questão percentual, tá? Porque tanto a União quanto os estados, os municípios, eles têm percentuais diferentes. O detalhe maior em relação ao Distrito Federal, porque o distrito, ele arrecada 12% e 15%. Aí vocês vão ficar assim, mas por que 12% e 15%? É porque 12% seria relacionado ao quê? A questão do estado. A contribuição, a arrecadação do estado. Já os 15% seriam referente ao município, referente à arrecadação municipal para ser investido em aonde? Na saúde. Por exemplo, município de Januário tem que ter arrecadação de acordo com do que é preconizado pela Constituição, né? Pelo fato de ser município, então todas as arrecadações que Januária tiver em relação aos tributos, de contribuições que a população tem que dar igual mesmo, aquela questão de pagar a taxa também da casa, né, que entra, Jesus, eu esqueci agora como é que é o nome do IPTU, isso, é o IPTU. Todas as arrecadações que estão relacionadas ao município, o que acontece? Tudo que for totalizado lá, 15% daquele total vai ser jogado aonde? Dentro da saúde de Januário. A mesma coisa acontece, eu vou dar o exemplo de Cônego Marinho. Todas as arrecadações de impostos que forem realizados no município de Cônego Marinho, desse total, 15% é o quê? Tem que ser direcionada à saúde do município. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que é essa questão da aplicação de recursos mínimos na saúde, tá? Então, dando continuidade, sobre a participação da iniciativa privada no SUS, a Constituição vai trazer que as instituições privadas poderão participar de forma complementar, só que seguindo as diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio. E quais são as instituições privadas que têm preferência nessa participação, pessoal? Tem preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, quer dizer, pessoas que são mercenárias, as pessoas que são extremamente capitalistas, não dá, né, para conter, para fazer participação
de iniciativa privada que está relacionada ao SUS. Ainda sobre a participação da iniciativa privada, a Constituição traz que é vedada, ou seja, é proibido a destinação de recursos públicos para o auxílio ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Ou seja, o que isso significa? Não se pode pegar verbas do SUS e aplicar em instituições privadas que tenham finalidade lucrativa, porque não é esse o objetivo do SUS, entenderam? Esse tipo de instituição nem deve, na verdade, participar do Sistema Único de Saúde. Também é vedada a participação direta ou indireta de pessoas, de empresas, ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvos, ou seja, exceto em casos previstos em lei, tá, pessoal? Então, assim, tem ressalva nesse contexto aí, porque algumas leis dão a oportunidade para que entre capital estrangeiro, mas somente nas condições que são previstas em lei, tá? E a lei também dispõe aí sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo proibido todo tipo de comercialização. O que isso quer dizer? Que órgãos não podem ser comercializados. Existem normas dentro da lei que regem todos os procedimentos relacionados a transplantes, remoção de órgãos e tecidos. Por último, pessoal, dentro do capítulo da saúde, encontra-se o quê? Encontra-se o artigo 200, que traz as competências do SUS. E quais são essas competências? Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, ou seja, o SUS ele estabelece essa qualificação, então periodicamente vai ter concursos para que sempre tenham pessoas disponíveis para poder trabalhar para ele e por ele. Participar na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em área de atuação e desenvolvimento científico e tecnológico, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido e controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do trabalho. Então, pessoal, aqui são as competências mostradas do SUS, né? O que o SUS faz. Eu sou extremamente assim suspeita para falar do SUS, porque eu sou apaixonada por esse sistema, mesmo tendo sua complexidade, mesmo tendo suas dificuldades também, o SUS, ele é maravilhoso, tá? E por isso, vemos que ele é super importante para a saúde brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos, visto também como que foi esse histórico, né, da reforma sanitária, da questão também da conferência, da 8ª Conferência de Saúde de 1986, o que preconiza esses artigos relacionados à saúde, essa parte que está dentro da Constituição Federal, né, relacionada à saúde. Me encontro novamente à disposição, vale ressaltar essa informação, tá, pessoal? Qualquer dúvida,
Vocês podem entrar em contato comigo, vocês sabem já meu WhatsApp, tá? E, para finalizar, não poderia deixar aqui de dizer a frase de sempre. Estudem, tá? Porque a luz do mundo é o poder do conhecimento. Forte abraço a todos.